Amém. Amém, igreja. Amém. Eu falo da amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria, né, irmãos, estarmos aqui consagrando a nossa vida. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós ficamos o mês de janeiro de férias, não do Senhor, mas às vezes, pode se assentar, eu vejo essa necessidade, porque eu tenho aprendido com Deus da gente não colocar um fardo nos irmãos. Então a gente precisa, eu sempre falo, tem um momento da gente tirar férias, eu falo para o casal, para a família viajar, a gente se organiza, porque isso também faz parte do reino. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente vai estar servindo a Deus, né, de qualquer maneira, porque se você estiver cansado, se você estiver esgotado, você vai estar servindo de qualquer maneira. Então a gente precisa entender que tem momentos que a gente precisa tirar férias, a gente precisa descansar. E o interessante é que às vezes, dependendo do lugar que o Senhor te enviar, você não vai tirar férias de Jesus, não, porque aí o Senhor vai botar você numa situação, quando você vê, você vai estar orando por alguém, falando de Jesus, mas é importante nós entendermos, a Bíblia vai dizer que o Senhor, se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Seremos livres para quê, irmão? Para servirmos a esse Senhor saudável, equilibrados. E é isso que Deus quer nos ensinar, para que o Senhor tire o que é excesso de nós. Porque tudo que é em excesso não vem de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres equilibrados. Homens e mulheres que precisamos entender o momento que eu estou cansada, o momento, aí eu lembro de Marta e Maria. Eu preciso entender aquele momento que eu preciso parar. Porque tem aquele momento que a gente precisa parar, aquele momento que você acorda e fala assim, hoje eu não vou fazer nada em casa. É bênção, irmãos. Porque às vezes a gente fica num vai e vem, num movimento, e a gente não para, porque a gente só vai ouvir a voz desse Senhor quando pararmos. A gente só vai ouvir a voz desse Senhor quando a gente ficar em silêncio. Porque tem pessoas que falam muito, falam muito, falam muito. Como que você vai ouvir alguém falar com você se você não estiver dando tempo para que a pessoa fale? Como que a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Porque hoje o nosso relacionamento é com o Espírito Santo de Deus. Como que nós vamos ouvir a voz dele se nós não pararmos? Se nós não aquietarmos? Se nós não tivermos o nosso momento particular com esse Senhor? Então a gente precisa entender aquele momento que Jesus entende que Marta estava afadigada. Mas Maria não. Ela queria ouvir. Então tem momento que você tem que parar sim. Tem momento que você tem que entender que você está cansado assim. Ano passado eu vivi uma experiência. Eu fui para um retiro de uma semana e eu achei que eu estava indo para acompanhar uma pessoa. Eu fui convidada para ir para aquele lugar para acompanhar uma pessoa que eu tenho assistido muito doente de alma, de espírito, de físico. E o Senhor aprove me levar para aquele lugar. Eu fiquei por 7 dias lá em Minas, um retiro abençoado da Lagoinha. E quando eu cheguei ali no primeiro dia da ministração, eu entendi que o Senhor tinha preparado, que aquele convite que me foi feito, e como é bom quando a gente entende aquilo que o Senhor está nos orientando. E quando eu cheguei naquele lugar, quando começou a primeira ministração naquele lugar, eu entendi. O Senhor falou, filha, eu te trouxe para esse lugar porque você estava cansada. Eu precisava te parar, eu precisava ministrar contigo, eu precisava falar contigo, e eu te trouxe para esse lugar. E eu só chorava agradecendo a Deus, porque não foi algo que eu preparei, porque muitas das vezes a gente não vê que a gente está cansado. A gente não vê que a gente está esgotado, porque muitas são as demandas e as preocupações. Só que a gente precisa entender que nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós temos uma carne que ela não se converte. E a gente precisa entender. Então tem momento que o Senhor vai tirar, vai nos separar, vai nos levar para um lugar para falar assim, filha, filhos, você está cansada. Você está esgotada. E eu entendi que eu estava no meu limite, porque ao longo dos anos, com muita demanda, e teve um momento que aprove o Senhor me parar.
E foi dias maravilhosos. Ministração de cura, de paternidade, de orfandade. Que lugar abençoado. Todo cristão precisava passar por aquele lugar. E interessante que no final, nos quartos que a gente ficava, nas suítes, a orientação, ninguém ora por ninguém dentro do quarto. E o interessante, que eu estava, com a pessoa que eu estava fazendo um propósito de toda semana, e eu falei para ela, eu não vou ministrar na tua vida aqui. Porque a gente precisa obedecer. A gente foi para um lugar onde teve diretrizes que a gente precisa obedecer. E é isso que a gente precisa entender. É melhor obedecer do que sacrificar. Então chegava, quando terminava tudo, era o dia todo, muita palavra, muitas curas, muitas libertações. E a gente ia para o quarto, tomava o nosso chazinho, ia para o quarto, depois ia, as ministradoras oravam pelo nosso sono. Dias de bênção. E eu entendi, irmãos, em nome de Jesus, irmãs, que a maioria aqui são as irmãs, entenda quando você precisar parar. Porque às vezes nós achamos, o que vão pensar, o que vai falar? Não, irmão. A gente não está preocupado com o que vão pensar, o que vão achar. A gente precisa saber como nós estamos, qual é a nossa necessidade. E para não ficar nas minhas palavras, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para que a gente ministre, é Lucas capítulo 5, versículo 17, que vai falar do paralítico. E quantas das vezes nós não estamos paralíticos e engessados dentro da casa do Senhor, porque nós não entendemos que estamos cansados, nós não entendemos que precisamos parar, nós não entendemos que vai ter um momento que você vai ter que se permitir que alguém te carregue, que alguém te leve, que alguém libere uma palavra para a tua vida. Mas muitas das vezes as pessoas ficam pensando, mas se eu sair, mas se eu for viajar, o que vai acontecer? A obra é de Deus, é Ele que vai cuidar. A obra é dele. Tem pessoas qualificadas, preparadas para estarem. Porque às vezes a gente escuta pessoas, eu escuto pessoas falando, eu tenho um sonho de fazer uma viagem, não faz por quê? Por que não faz? Porque amanhã a gente vai orar, eu estou cansada, estou esgotada, eu queria viajar. Eu creio que o Espírito Santo vai falar, por que você não foi, filhas e filhos? Por que você não foi? Para que você pudesse refletir, descansar. Porque isso faz parte também do reino. A Bíblia vai dizer em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando. E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, e tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram uma cama, um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde que pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado por entre as telhas e baixaram com a cama ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrogar-se, dizendo: quem é este que blasfeme? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Aleluia. Que nós possamos nos levantar nessa manhã e andar. Que nós possamos sair da paralisação. Porque aqui está falando de um homem que ele estava paralítico, mas está falando da disponibilidade de alguns homens também. Irmãos, como é bom quando a gente se permite que Deus cuide de nós. E nós precisamos entender que para Deus cuidar de nós, Ele vai precisar usar pessoas. Deus, para cuidar de nós, Ele vai precisar usar pessoas. E quantas das vezes Deus não tem usado pessoas?
E nós não queremos atentar, nós não queremos ouvir. A gente acha que a gente é muito crente, que a gente sabe tudo, que a gente não vai precisar de ajuda, que a gente nunca vai se sentir cansado. A gente sempre acha que a gente vai fazer, vai continuar fazendo, e muitas das vezes nós não entendemos que nós já estamos paralíticos dentro da casa do Senhor, engessados dentro da casa do Senhor, no automático. Já não sentimos mais nada, já não temos mais sensibilidade. A palavra, porque eu acredito que todo mundo que tem a oportunidade de vir aqui à frente, eu creio que é o próprio Deus usando através do Espírito Santo de Deus. E a palavra, ela é renovada. Então eu não posso achar que eu já ouvi, mas eu tenho certeza que vai ter algo dentro dessa palavra que eu vou ouvir, porque no decorrer desse ano a gente vai ouvir pregações no livro de Daniel, a gente vai ouvir em todos os evangelhos, a gente vai ouvir palavras de Gênesis, Apocalipse, e nós sabemos que no decorrer dos nossos anos que estamos na presença de Deus, essas palavras têm sido renovadas, porque ela é mesmo uma palavra renovada, mas de Gênesis, Apocalipse é o que nós vamos ouvir no decorrer do ano. Mas sempre com algo diferente que eu tiro para a minha vida, porque cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe daquilo que está passando. E aqui nós vemos uma situação, Jesus pregando, Jesus ensinando, tinha doutores da lei ali, tinha os fariseus ali, que estavam sempre no meio da multidão, tentando colocar Jesus em prova, tentando testar Jesus, mas Jesus, sabendo, tendo a revelação do Pai, sabia tudo o que estava para acontecer, o tipo de pergunta que iriam fazer, e ele estava sempre preparado para mostrar quem ele era, porque ele sabia quem ele era. E ele sabia, e ele mostrava dentro da palavra, como foi na tentação. Quando o diabo tentou a ele, foi dentro da palavra. Ele não precisou fazer as manifestações que o diabo queria que ele fizesse para ele mostrar quem ele era. Porque quem sabe quem é, não precisa se justificar, não precisa estar falando besteira, não precisa estar querendo mostrar quem é, porque Deus nos justifica. Deus, ele é fiel. Deus é quem sabe quem é quem. Nós não conhecemos. Graças a Deus, o nosso interior só tem um que conhece. E quando a gente tem esse entendimento, a gente descansa. A gente não fica preocupado com o que pensam, com o que acham. E aqui a gente vê um homem que tinha uma necessidade. Qual é a tua necessidade? Porque muitas das vezes nós temos muitas necessidades, mas nós queremos mostrar que nós somos super crentes. Não, eu não sofro. Não, eu não me entristeço. Não, essa situação que chegou até a mim, não, eu não estou nem ligando. Não me afeta. Afeta sim, porque somos humanos. Só que, como eu falei ontem de Neemias, eu preciso separar. Essa situação, essa adversidade, essa inverdade não pode me parar. Eu tenho que continuar servindo a esse Senhor com excelência. Eu tenho que continuar fazendo a vontade do Senhor. Eu tenho que saber separar, porque esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina a separarmos. Nós precisamos, e aqui a gente vê a necessidade desse homem. E o interessante é que ele se permite, e chegando ali tem necessidades naquele lugar, porque a Bíblia vai dizer que havia uma multidão. Como é que a gente faz? Irmãos, quem tem disponibilidade não vai ver a adversidade. Porque quem está disponível a estar do teu lado, ele não vai ver as necessidades ou as adversidades. Não, se Deus colocou do teu lado, vai estar do teu lado, vai estar te ajudando, vai estar te carregando, vai estar te orientando. Porque necessidades virão. Porque muitas das vezes a gente escuta, mas você vai ajudar fulano? Mas você vai ministrar com fulano? Mas você vai estar... Não, irmãos, a gente vai fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Aleluia. E a gente vê a necessidade desse paralítico, mas vejo também a humildade dele, porque ele se permite. E quantas das vezes nós não nos permitimos que Deus nos cure? Quando eu fui para aquele retiro, eu fui achando que eu estava acompanhando uma pessoa. Deus abençoou. Não é um lugar barato.
Deus preparou tudo. E chegando lá, ela tinha uma necessidade, mas eu também tinha as minhas necessidades. Eu precisava, eu entendi que eu estava no meu limite. Deus precisou me preparar uma situação. E se eu ficasse, aí como é que eu vou? Vou ficar 7 dias. E a obra, como é que fica? Não, irmãos, a obra não é minha, a obra é do Senhor. Aleluia. A obra é dele, é ele quem cuida. Tem pessoas qualificadas, preparadas para fazer, para estar, para que a gente possa fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu me permiti receber uma bênção, achando até que estava ajudando ela. Muitas das vezes, se você se permitir, você vai achar, não, eu estou cuidando, mas nós também estamos sendo cuidadas. Porque eu costumo dizer, irmãos, que a gente aprende. Nós aprendemos. Eu fico muito atenta com tudo que acontece à minha volta. E eu sempre fico perguntando para o Senhor, Senhor, quem o Senhor quer falar comigo? Irmão, tudo que está à nossa volta é o Espírito Santo querendo falar algo. E muitas das vezes nós estamos desapercebidos, nós não estamos mais sensíveis porque já estamos paralíticos, engessados, e nós não conseguimos ver os sinais que Deus tem dado, porque Ele diz na palavra que os sinais seguirão os que crerem. Só que muitas das vezes nós queremos ver manifestações mirabolantes, e às vezes é uma situação, às vezes é um problema, às vezes é uma adversidade que está próximo de você, não é o que você está vivendo, mas está próximo, você está assistindo, você está acompanhando, e eu tenho certeza que dentro daquela situação, ainda que não seja na sua vida, mas é Deus também querendo falar algo, mostrar algo, para que a gente perceba, para que a gente entenda, para que a gente receba aquilo que Deus quer falar conosco. Porque muitas das vezes o Senhor está falando, está vendo essa situação? É para você não ir por esse caminho. Está vendo essa adversidade? É porque você não precisa ir por esse caminho. Então sempre o Senhor vai dar sinais. Esse paralítico, ele se permite, é interessante, ele já estava paralítico, ele estava numa cama. Mas chegando ali, houve uma necessidade. E a disponibilidade, porque quem tem disponibilidade de servir a Deus, não vai ficar preocupado. Eu estou aqui hoje. Mas se o irmão que não veio, eu vou orar para que na outra ele esteja. Eu não quero saber por que não veio, eu não vou ficar falando aquilo que eu não sei. Não, irmãos. Quem tem disponibilidade de fazer, vai fazer, não vai. Ai, porque eu fiz isso, sabe? Porque sou eu que faço, sabe? Não, irmão, eu tenho disponibilidade. Irmão, eu tenho estado aqui o mês de janeiro todo. Eu termino semana que vem. Todo ano o Senhor me traz para cá, para estar orando, de meia-noite a 1 da manhã. As irmãs, as diaconisas, presbítero, pastora, é para mim ir? Não. Sou eu e Deus, Deus e eu, nesse altar. Orando para que esse ano Deus abençoe essa obra, orando para que Deus se manifeste, orando para que Deus age, orando para que aconteça, porque é isso, é a oração que move o coração de Deus. É fácil? Não, porque dia de sexta-feira é um dia corrido, eu fico cansada, mas eu tenho o meu compromisso, porque foi me dado na ordem dos céus. E eu sei que quando eu tenho obedecido, Deus tem honrado, porque Ele é fiel. Então a gente precisa entender que essa disponibilidade, eu podia falar, mas Senhor, mas é comigo? Ué, mas sou eu que sou a pastora. A bênção tem que passar pela minha vida para poder distribuir para a igreja. Então tem coisas que é com você, não é com o outro. A sua disponibilidade daquilo que você quer fazer, se você é disponível, se você quer fazer, você não vai ficar preocupado se quem não veio, quem não está fazendo, não. A sua disponibilidade é de você fazer. Eu gosto de fazer, eu venho para cá, às vezes eu arrumo tudo, fico o dia todo aqui, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. E não fico botando no grupo da igreja que eu estou aqui, que eu estou fazendo, não. Eu gosto, eu tenho disponibilidade, eu sei o que Deus tem feito na minha vida, eu sei o que Deus ainda tem para a minha vida. Eu tenho visto o cuidado de Deus na minha vida. Então eu tenho essa disponibilidade como esses amigos tiveram. Tiveram disponibilidade, porque muitas das vezes as pessoas estão necessitadas, mas não quer essa disponibilidade. Porque não posso mostrar que eu sou fraca, que eu estou sofrendo. Não, irmãos. Aí a gente vive de máscaras.
Porque a gente quer mostrar que a gente não tem sentimento. Nós temos sentimentos sim. Tem coisas que magoam sim. Tem coisas que entristecem sim. Tem coisas que nos abatem sim. A única coisa é sabermos separar. Porque eu sempre digo aqui para a igreja, o Senhor uma vez numa madrugada falou: filha, não leva nada para o teu pessoal. Não é pessoal. Uma ofensa não é pessoal. Uma inverdade não é pessoal. Um confronto não é pessoal. Porque tem um reino. Tem um reino, porque hoje não diz mais a respeito a mim, e sim ao reino do Senhor. Mas só que a gente leva tudo como ofensa, a gente leva tudo para o nosso pessoal. A gente não entende que estarmos aqui é confrontarmos com o inferno. Porque para quem não foi trabalhar, que trabalhou de segunda a sexta, hoje queria ficar o quê? Um pouquinho mais na cama. É verdade. Não queríamos? Muitas das vezes a gente sai daqui, por isso que a gente não fica o dia todo. Tem mulheres que vão para o mercado, vão fazer faxina, vão lavar roupa. O que vai adiantar eu ficar aqui o dia todo e deixar minha casa de qualquer maneira? O que vai adiantar eu estar aqui o dia todo e daqui a pouco estar ouvindo do meu marido que a minha casa está suja, que a minha casa está bagunçada? Vai adiantar alguma coisa? Não. Nós somos servos do Deus Altíssimo. A gente tem que gostar de limpeza, a gente tem que gostar de organização, porque isso tudo faz parte do reino. Porque quem gosta de sujeira e de bagunça é o diabo. E muitas das vezes a gente quer se esconder na casa do Senhor. A gente quer se esconder porque a gente não quer fazer aquilo que a gente precisa fazer dentro da nossa casa. Esse homem, ele se permitiu, e chegando lá, essa dificuldade, ele podia falar assim: ó, vocês vão me levantar por cima para colocar pelo telhado. Mas se ele caísse daí, ele já estava paralítico mesmo. Porque às vezes nós já estamos paralíticos e a gente ainda quer ficar de pompa, irmãos. Graças a Deus, porque o que poderia acontecer com ele ali? Só ele fosse a óbito, porque ele já estava paralítico mesmo. Ele já chegou até ali. Ele podia falar: ah, não quero não, tem muita gente. Porque muitas das vezes a pessoa está disponível, a gente que está com orgulho, com vaidade, de nariz em pé, porque a gente não entende que a gente precisa de ajuda. Foi falado aqui, tem amigos mais chegados que irmãos. E amigos que é mais chegado que irmão não vai ficar massageando o nosso ego. Tem hora que a gente tem que falar: para que tá feio. Já falei isso aqui. Para que tá feio. Porque é muito fácil aquele amigo que tá vendo que você tá indo pro buraco e tá rindo, tá achando engraçado, tá batendo palma. Isso não é amigo. Não é. Não é. E às vezes a gente leva um susto, né? Tá mandando a gente parar, que tá feio, tá falando que tá indo por esse lugar, que vai se arrebentar. Se eu fosse você, eu parava. Se quiser parar, amém. Se não quiser também, você falou. Tá em paz. Eu já vivi situações que o Senhor falou: essa alma eu não cobro de você. Irmãos, como é bom você fazer aquilo que Deus está mandando. Porque tem pessoas às vezes: ah, eu vou quando eu puder. Ah, quando eu quiser. Ah, um dia eu vou. Vai, foi pro inferno. Mas quando veio a notícia do óbito, o Senhor falou: filha, aquieta o teu coração, porque eu não vou cobrar esse sangue de você. Porque eu fiz o que tinha que fazer. Obrigar, a gente não vai obrigar. Agora a gente se calar porque a gente é amigo, não é amigo. O amigo que é amigo, ele vai falar quando a gente estiver agindo errado. Eu falo aqui na igreja: se eu estiver ultrapassando, fala para mim poder parar também. Porque às vezes, não, porque eu sou a pastora. Ninguém pode falar nada. Eu não vou ouvir ninguém. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha... Não, até para mim, até para nós que somos líderes, Deus nos deu limites. E tem muita gente ultrapassando os limites, achando que nós não somos nada se não for a misericórdia de Deus. Esse paralítico, ele se permitiu. Se permita que Deus te cure, te sare, te liberte. Saiba separar, não leva para o teu pessoal. Eu costumo dizer, o que a Bíblia diz? A árvore, quando ela tem frutos, ela é apedrejada. A gente fala isso o tempo todo, mas quando vem as pedradas, claro que dói. Você acha que a árvore não sente? Porque muitas das vezes quando se joga uma pedra que não cai no fruto para ele cair, às vezes sai a casca da árvore. Às vezes a árvore sangra, porque sai aquele líquido da árvore. E assim somos nós. Mas aí nós entendemos também, se eu sei separar, eu sei que é porque eu tenho frutos. Ninguém vai tacar pedra
Ninguém vai falar de quem não tem frutos. Ninguém vai lembrar de quem não tem frutos. Se você tem frutos, alguém vai lembrar que tem frutos na tua vida. Tem pessoas que vão lembrar para coisas boas e para coisas negativas, mas até isso também faz parte. Porque muitas das vezes eu costumo dizer que tem algumas situações que não é o diabo não, é o próprio Deus permitir essa pessoa ser o espinho da nossa carne para a gente saber de que maneira nós vamos lidar com a situação. E eu costumo dizer que na maioria das vezes nós somos reprovados. Porque a gente deixa o nosso pessoal. É o pessoal, está me perseguindo, quer o meu ministério, quer me derrubar. Irmãos, em nome de Jesus. Muitas das vezes somos nós que perdemos o nosso ministério. Não é ninguém não. Mesmo a pessoa sendo instrumento, sendo usada, somos nós que perdemos. Porque aí a gente fica com raiva, a gente se entristece, aí a gente quer brigar, aí a gente quer... E aí a gente vai, e o Espírito Santo vai só se afastando. E a gente vai ficando engessado, a gente vai ficando paralisado, a gente não se permite, a palavra está sendo liberada, e Deus está falando nessa manhã de cura, e Deus está falando nessa manhã de perdão, e Deus está falando nessa manhã de renovação de mente, e é isso que o que é a palavra para cada um de nós. Eu preciso saber o que eu preciso, qual é a minha necessidade. E eu costumo dizer, irmão, eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu não vivo no meio de confusão, eu não vivo no meio de bagunça, eu não vivo no meio de tendo que me justificar de nada, porque eu tenho um Deus que tem sido fiel, que tem me justificado, que tem mostrado o que está sobre a minha vida. Então a gente precisa saber separar as coisas. A gente precisa entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. O paralítico não tinha mais o que acontecer, só ele ia a óbito. Porque ali é a primeira palavra que Jesus... Porque quando Jesus vê a atitude daqueles homens, que aquele paralítico chega de frente a frente com Jesus, a primeira palavra, perdoados estão os seus pecados. E aí ninguém entendeu quem é ele para perdoar pecado. Irmãos, tem que ser primeiro o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, você na cama, com olho, com cabeça, sem cabeça, você vai para a eternidade. Agora, sem esse perdão de Deus, a gente sabe qual é outro lugar para onde nós iremos. E a primeira coisa que o Senhor viu, que a necessidade dele era ele ser perdoado. Só Deus sabia qual era o motivo dele estar ali naquela cama. Quantas das vezes nós estamos paralisados por causa do pecado, por causa da maledicência, por causa da perseguição? Quantas das vezes nós vamos ficando engessados, a gente fica no automático, como foi falado aqui, às vezes não é nada de Espírito Santo não, é só emoção. É só emoção. Mas o Espírito Santo, ele vivifica. O Espírito Santo, ele precisa dar discernimento para cada um de nós, para a gente não ficar sendo enganado, irmãos. Tem um Deus que é fiel, que é poderoso. Ele disse, Jesus disse, voltarei para o Pai e não vos deixarei órfão. Tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que o cordão de três dobra, não se rompe facilmente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Qual é a tua necessidade? Você está precisando parar? Para. Você está precisando descansar? Descansa. Você está precisando ouvir mais a voz do Senhor? Ouça mais a voz do teu Senhor. Mas entenda o que você está necessitando, para você não morrer, para você não ficar engessada, para você não virar uma paralítica dentro da casa do Senhor. Até porque eu entendo, irmão, nós servimos a esse Deus, mas nós temos sonhos. Quem é que não tem sonhos? Uma vez, um certo dia, eu falei para uma irmã, não é possível que você não tenha sonhos, não é possível que você não tenha desejo para que Deus cumpra. Porque, irmão, a gente vem para cá para servir a Deus e falar assim, ai, a gente só quer a eternidade. A gente quer. A gente tem que ter certeza. Mas tem outras coisas que eu quero também viver no plano terreno. Eu tenho casa celestial, mas tenho um plano terreno que Deus tem bênção também para a minha vida. E você acha que eu não quero viver as bênçãos de Deus? Quem é que não quer, irmãos? Tem alguém aqui que não quer? Porque eu acho que todos nós queremos. Hoje eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode fazer por mim. Eu sirvo porque eu tenho aprendido a amar, a conviver com Ele. Mas eu tenho sonhos. Eu tenho promessas que eu quero que se cumpra. Por que não? Por que você não pode? Por que Deus não pode fazer por você ou para você?
Por que a gente se sente tão inferior que a gente acha que nós não somos merecedores de bênção que Deus tem para a vida da gente, seja a área que for, sentimental, financeira, profissional? Porque tudo isso faz parte, irmãos. Isso faz parte da bênção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a gente precisa entender que a gente também tem sonhos. A gente tem algo que a gente quer que o Senhor realize, que se cumpra na vida da gente. A gente deseja isso, a gente quer que isso se cumpra, mas isso não nos atrapalha. Isso não isenta da gente continuar servindo a esse Senhor com alegria. Porque hoje nós cremos que se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Mas todos nós que estamos aqui, eu acredito que todos nós tem algo que quer que o Senhor realize. Que quer que aconteça. Todos nós. Não adianta a gente falar que nós não queremos, que nós não temos. Não, todos nós temos, nós somos humanos. Nós vivemos num plano terreno. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nós estamos no plano terreno. Então nesse plano terreno você vai ter que trabalhar. Nesse plano terreno você vai ter que conquistar. Nesse plano terreno, se é uma porta, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, você vai ter que se capacitar. Foi o que eu falei ontem. Então quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe aquilo que a gente deseja que o Senhor faça. Mas enquanto não acontece, nós servimos, louvamos, adoramos, glorificamos, choramos, ajudamos, carregamos, somos carregados. O importante é o momento que você vai ser disponível para alguém. E o importante também é o momento que você vai se permitir que alguém te ajude, que alguém te carregue. Porque tem momento que a gente precisa que alguém nos coloque nas costas e fale assim, deixa que eu vou te levar. Aleluia. Deixa que eu vou te carregar. Como é bom quando a gente encontra pessoas assim, irmãos. Não é para contar, não é para julgar, não é para criticar, porque tem momentos, irmão, que a gente só precisa de alguém para nos ouvir. Ouvir. A gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e sempre Deus vai dar uma palavra, um direcionamento. É isso que nós precisamos. Esse paralítico, ele saiu dali, ele entrou pelo telhado, entrou numa cama, ele saiu andando, ele saiu pela porta, ele foi perdoado dos pecados. Ele não foi só curado no físico, não, ele foi curado de corpo, de alma e de espírito. E é isso que o Senhor tem para a vida da gente, porque não adianta, como foi falado aqui, usarmos uma capa. Nós precisamos ser transparentes para Deus. Tem hora que dói, as injustiças dói, as inverdades dói, o abandono dói, a ingratidão dói. Mas aí a gente quer mostrar que a gente é forte. Não estou doendo, não estou sentindo, não estou nem aí. Tu não está nem aí. Mas aí a gente tem aquele lugar secreto que a gente fala assim, como está doendo. Como essa ingratidão, como esse falatório, como essas inverdades. Dói. Mas aí o Espírito Santo vem o quê? Consola e fala, filhos, filhas, eu estou com você. É a jornada, é a trajetória. Porque Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia vai dizer que ele viu a glória de Deus. Então, quando a gente foca no Senhor, no Espírito Santo de Deus, a gente vai sentir, mas a gente não vai ficar engessado nem paralisado. Nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei de que maneira você chegou aqui. Eu não sei se você está no seu limite. Eu não sei se você está cansado. Eu não sei se você está querendo parar. Eu não sei se você está precisando parar. Eu não sei se o Senhor já colocou pessoas disponíveis para falar, eu estou contigo. Eu vou te ajudar. Eu vou estar presente. Quantas das vezes, irmãos, eu já passei por algumas situações difíceis que as pessoas falavam, mas tu vai assistir essa pessoa? Mas você está vendo a situação, o negócio está estreito, vai sobrar para você. E o Senhor falava, assiste porque eu garanto. E Deus sempre garantiu, porque Deus ele é fiel. Nós não somos covardes. Nós temos que fazer aquilo que Deus está mandando a fazermos, cada um de nós. E esse paralítico, a gente vê a maneira que ele chega naquele lugar, a gente vê um cenário de dificuldade com aquela multidão, aqueles amigos, aqueles homens que estavam disponíveis, eles chegaram ali e falaram assim, ó, esse problema aí não é nada, a gente vai dar um jeito. Porque quem está disponível vai fazer. Não vai ficar jogando na tua cara porque
porque fez. Ah, não, porque eu fiz. Irmãos, a gente vai ter que continuar fazendo. A pessoa que quiser ser ingrata. Eu costumo dizer que a pessoa que é ingrata é a pessoa que perde. Nós não perdemos nada. Sabe por quê? Porque aquilo que você fez, se foi do coração, está registrado nos céus. A gente fica em paz. Mas nós estamos aqui para servir. Jesus veio para servir. Nós estamos aqui para servir. E a gente não vai ficar porque eu fiz, porque eu não fiz. Irmão, fez porque Deus mandou fazer, ponto final, acabou. Senão a gente fica remoendo, a gente fica vivendo de passado, a gente fica muitas das vezes no saudosismo. Ai, porque um dia eu fiz, mas porque eu fui traída, ai, porque me abandonaram. Irmãos, isso tudo faz parte do plano terreno. Isso tudo faz parte daquilo que Deus tem para a vida da gente, que tem algumas situações que a gente está vivenciando, que Deus está nos provando, que Deus está nos aperfeiçoando, que Deus está querendo ver de que eu sempre digo, tem situações que Deus vai falar, agora eu vou ver de que maneira que ela vai agir. Aí o Senhor está falando, filhos, fica quieto. Aí a gente quer falar, filho, fica aqui. Aí a gente quer ir. Filho, não faz desse jeito. Irmãos, é muito difícil. Foi falado aqui da guerra que é da carne e do espírito. Mas quem é que tem que prevalecer? Quem é que tem que prevalecer? Porque se você estiver alimentando o seu espírito, é ele que vai prevalecer. Tem hora que a carne grita, irmãos. Grita. Mas aí o Espírito Santo, a voz dele vai abafando e vai nos aquietando e a gente vai se calando e muitas das vezes vem aquela guerra porque o adversário está falando é frouxa, não vai falar nada, então quem cala consente. Não, irmãos, nós temos o justo juiz que vai julgar a nossa causa. E eu sempre digo que quando chegar esse momento que ele colocar cada um de nós na balança, eu quero que o Senhor fale assim, ela é inocente, ele é inocente, ela não falou, ela não fez, eu vou dar vitória para ela. É assim que acontece, irmãos. Deus, ele é fiel. Se permita ser cuidada por esse Santo Espírito. Ouça a voz dele, seja sensível. Se ele falar, filha, você está cansada, entenda que você está cansada. Entenda que você está esgotada. Entenda que você está com medo, que você está com insegurança. São tantas incertezas, são tantos falatórios. Hoje a gente vive num mundo que a gente fica ouvindo, vendo coisas do outro lado do mundo. Tantas coisas ao nosso redor. O que Deus está querendo falar com a igreja dele? Ele diz que os limpos vão se limpar mais e os sujos eles vão se sujar mais. Se separa, se santifica. Mas é você e Deus, porque Deus vai te dar a direção da maneira que você vai se conduzir nessa terra. Não é de uma maneira que o homem quer, que o homem acha, mas da maneira que Deus quer que você haja, que Deus quer que você faça. Porque muitas das vezes a gente fica engessada querendo mostrar para o homem, querendo seguir aquilo que o homem quer que a gente siga, não aquilo que a palavra tem nos ensinado. Uma liberdade de espírito, que você tem consciência de quem você é, do Deus que você serve, daquilo que ele tem requerido de você, daquilo que ele está pedindo para você, porque o que ele vai pedir para você, ele vai pedir para o outro. Porque para cada um Deus tem uma intimidade diferente, um relacionamento diferente. O problema é que a gente acha que o que ele está requerendo de mim, eu tenho que achar que ele está requerendo para Jerusa, para Andréia. Não, para cada um Deus tem um direcionamento. Esse paralítico, ele teve vitória porque ele se permitiu. E hoje nós estamos aqui porque nós temos permitido que esse Deus fale. Deus tem falado conosco. Deus tem botado os amigos mais chegados que irmãos. Deus tem colocado as pessoas do nosso lado. Não para massagear o nosso ego, mas para falar, está errado, vai desse jeito, vai por esse caminho. E dá certo, irmãos. Eu costumo dizer que a gente não pode mais viver arrumando problemas para a nossa vida, porque tem crente que só vive no meio de confusão, tem crente que só vive no meio de contenda, tem crente que só vive no meio de maledicência. Até quando a gente vai viver desse jeito? Porque enquanto esse Santo Espírito não nos lapidar, porque muitas das vezes nós achamos, irmão, porque vir aqui na frente, a gente falar, a gente pregar, a palavra ela tem que bater primeiro em nós, tem que falar primeiro com cada um de nós, e muitas das vezes nós estamos pregando para nós mesmos. E nós não conseguimos discernir. A gente acha que está liberando para a igreja, mas a palavra primeiro ela está falando com cada um de nós. E isso é bênção, porque às vezes o Senhor está falando, filho, eu te dei limite. Você não pode fazer isso porque você acha que eu te consagrei como pastora. Você não pode ir por esse caminho, não. Porque Deus não deu limite. Ah, mas eu estou pregando. Ah, mas Deus
está me usando, não importa. Deus nos deu o limite. Ele fala para cada um de nós, até aqui você vai, daqui você para, até aqui é contigo, ali adiante já é comigo. Sai de cena. Tem situações que o Senhor fala, você está cuidando, está assistindo. Chega uma hora que o Senhor fala, agora tu sai de cena, que agora sou eu. Aí a gente quer ficar o quê? Batendo o pé. Não, irmão, a obra é dele. É ele quem faz. Nós não somos nada. Se não for a misericórdia dele, a gente não faz nada, irmãos. Se o Senhor tirar o olhar dele sobre cada um de nós, a gente vai fazer o quê? Para onde nós vamos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Que nessa manhã, que esse Santo Espírito, eu não sei se você está engessado, eu não sei se você está vivendo a mesmice, eu não sei se você está vivendo uma posição de esterilidade, que Deus quer fazer um movimento, quer trazer uma novidade de vida, e você está ali engessada, porque você já fez aquilo que eu falei, porque a gente às vezes faz o nosso cronograma, às vezes a gente faz a nossa planilha, a gente quer ficar parado, estagnado, e Deus está falando, eu tenho coisas grandes. Aleluia. E a gente vai limitando o poder de Deus. Aí o Senhor está falando, eu vou te levar para outros lugares, mas aí você não quer sair do lugar, você não quer sair da sua zona de conforto, você não quer se movimentar, porque tem gente que acha que a bênção vai bater na porta. Quando tem que bater, Deus manda o anjo lá, através do homem, para levar o teu socorro. Mas tem momento que você vai ter que entrar no movimento que Deus quer, para que possa se cumprir o propósito. E aí a gente não entende, porque a gente está engessado, a gente está paralisado, a gente não entende aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aí a gente não pode nada nunca, a gente não pode fazer nada, a gente não pode estar em lugar nenhum. A gente quer ficar estagnado, e deixa de viver as maravilhas que Deus tem. Esse paralítico, ele se permitiu. Era um homem disponível, a Bíblia não diz que era amigo dele. Eu acho que vira a necessidade dele e falou, eu vou te ajudar, a gente tem alguém que a gente quer te apresentar, você quer ir? É aquilo que eu falei. Ele tinha escolha. Mas tem gente que nem tem mais escolha e continua com o coração duro, mas aí é problema deles também. Não é por força e nem por violência, irmãos. Porque se fosse por violência, eu acredito que a nossa família toda estava aqui sentada, todo mundo amarrado. Só vai sair daqui quando Deus fazer uma obra. Não, mas a fé que a gente tem, a gente ora com um plano de salvação. Para que eles possam se alcançar. E nada disso vai me paralisar, porque a gente está orando. Mas não é por força, não é por violência. Tem gente que acha que tipo assim, você fez um convite, a pessoa veio. Você pega o nome, você vai mandar um recado. Mas tem gente que acha assim, agora que eu fui lá, vai vir todo dia na minha porta. E às vezes Deus não vai mandar você ir lá mais. Deus vai falar, você já fez aquilo que você tinha que fazer, agora é comigo. Porque tem gente que está às vezes no fundo do poço, mas continua com vaidade. Continua achando que Deus precisa. Deus não precisa de nós, irmão. É isso que a gente precisa entender. Tem gente que acha que a gente como cristão, que a gente vai ficar andando atrás desse povo. Não vem! Jesus, ele ama. Ele quer que a gente venha. Mas tem gente que acha que é estrela, que acha que a gente vai ficar o tempo todo. Não, irmãos. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Falou de Jesus, aquieta o teu coração, porque a gente precisa anunciar. Agora a obra é o Espírito Santo de Deus, e só vai fazer se ele bater e se a pessoa abrir, deixar ele entrar e fazer morada. Mas tem gente que acha assim, agora não vai me deixar mais em paz. E às vezes fala, poxa, você sumiu. Eu falei, não, te convidei, te apresentei, agora se você quiser, você já sabe o caminho. Está doente? A gente vai visitar. Mas às vezes não está doente, porque tem gente que quer fazer birra com Deus. Tem gente que quer ser menino, ser criança, fica batendo pé. Eu não vou, eu não quero, eu não posso. Aí quer ser bajulado. Tem gente que quer ser bajulada, irmão. Pelo amor de Deus. Tanta gente indo para o inferno, tanta gente morrendo, tanta gente tendo necessidade, pessoas que têm necessidade, pessoas que nunca ouviu, porque a gente às vezes acha que todo mundo... Tem tanta gente que ainda nunca ouviu falar de Jesus. Que quantas vezes vem que vai vendo uma pregação e fala, gente, mas isso tudo aconteceu, isso tudo está na palavra de Deus. Agora tem pessoas que têm todo respaldo para poder estar e não estar. Não querem. Aí a gente vai ficar obrigando. Porque Jesus te ama. Porque você tem que vir. Porque você tem que estar. E parece que é Jesus que tem que ficar se rastejando para esse povo.
Não, irmão, Ele é santo. Ele tem que ser louvado e glorificado com aqueles que querem louvar e glorificar Ele. Não é com força, porque às vezes você vai, eu vou para a irmã não me chatear mais. Eu vou para ninguém me perturbar mais. O que vai adiantar, irmãos? A gente tem que vir quando a gente quer vir para adorar e louvar a esse Senhor. Porque às vezes a gente vem, a palavra é poderosa para esmiuçar a penha, como ela diz, para poder fazer a obra. Se permita. O que Deus quer de você? Primeiro você tem que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque o homem às vezes espera tantas coisas de nós, mas o que Deus espera? O que Deus quer de cada um de nós? Porque Deus tem algo para a nossa vida. Deus tem chamado, Deus tem propósito, Deus já colocou pessoas, Deus tem falado, Deus tem ministrado ao nosso coração. Então siga a voz do teu Senhor. Siga a voz do teu Senhor, se permita, saia dessa paralisação, saia desse gesso, está engessado numa situação que leva anos e anos e anos e anos, nada acontece, não tem novidade de vida, não vive uma experiência, parece que está ali com aquele fardo carregando um peso, já está engessado, já está paralisado e não vai viver a novidade de vida. Deus tem novidade de vida até com luta. Que até a luta é novidade de vida. Que às vezes está tudo fácil, está fluindo. Eu preguei sobre o rei Asa. Ele viu, está em paz. Mas eu vou fazer a ronda. Eu vou ver se está precisando tocar as trancas. Eu vou precisar se já está enferrujado os ferrolhos. Não é porque está tudo silencioso. Não é porque as bênçãos estão acontecendo que eu vou baixar a guarda. Não é isso. Se está tranquilo, se as bênçãos estão chegando, se o Senhor está fazendo movimento, se está se cumprindo aí mesmo, que você tem que estar atento. Não ficar sendo sugestionado, como semana passada eu escutei, pastora, quando meu contrato foi renovado, que eu vi que o salário era muito maior, eu fiquei me perguntando, será que eu mereço? Eu falei, por que você não merece? Você não é filho de Deus? Nós merecemos aquilo que Deus tem para a vida da gente. Eu acho que ninguém aqui quer nada que vá destruir alguém. Ninguém quer aqui nada que passe por cima de alguém. Ninguém quer aqui nada, porque quando a gente entende que ninguém vai ser feliz em cima da desgraça de ninguém, seja a área que for. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida, se Deus já falou, você é merecedor. Pode ninguém achar, mas se Deus achar que você é merecedor, Ele vai te dar, porque Ele é fiel. Vamos nos colocar de pé. Se permita. É manhã de consagração. Nós estamos aqui consagrando a nossa vida. Tem um Senhor, tem um Pai Celestial que nos ajuda. Tem um Pai Celestial que tem o melhor para cada um de nós. Tem um Pai Celestial que não quer que a gente fique paralisado dentro da casa dele, na presença dele. Ele não quer que a gente fique engessado. Ele quer que a gente entenda qual é o momento que eu estou vivendo, qual é a fase que eu estou vivendo. Se é de luta, se é de diversidade, se é de realizações, se é de conquista, se é de portas abertas. Eu vou viver, eu vou me alegrar e eu vou entender que eu sou merecedora, porque eu tenho um Pai que é dono do ouro e da prata. Eu tenho um Pai que abre portas, eu tenho um Pai de exaltação, eu tenho um Pai que me sara, que me cura, que me liberta, eu tenho um Pai que tem me ensinado a separar os momentos e as fases que eu estou vivendo, eu tenho um Pai que Ele diz que Ele tem bênção para as nossas vidas. Então que nessa manhã se permita ser cuidada por Ele. Você está triste, como eu preguei, Neemias estava triste, e o rei, ele servindo, eu falei, Neemias podia falar assim, vou pedir uma dispensa, eu estou triste, eu não vou servir, mas foi aquele serviço de Neemias que trouxe atenção para aquele rei, de olhar para aquele homem e falar, por que você está triste, Neemias? Por que muitas das vezes nós estamos tristes? Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar, filho, eu sei que você está triste, você foi magoada, te magoaram, te abandonaram, você está sofrendo uma injustiça, uma inverdade, o que você quer? E Neemias orou e Deus falou, peça a ele cartas, peça a ele passagem, vai para a cidade de Judá, vai restaurar, vai edificar aquele lugar. Excelência, irmãos. Deus quer a tua excelência. E se você está servindo a Ele com excelência, eu costumo dizer muitas das vezes, você planta num terreno, mas
você vai colher em outra terra. Mas colhe. Todo aquele que planta, ele colhe. Se você está plantando verdade, se você está plantando o evangelho, se você está plantando bênção, você vai colher bênção para a tua vida, para a tua casa. Porque essa é a palavra que o Senhor libera para a nossa vida. E é isso que Deus tem nessa manhã. Saia desse comodismo, saia dessa zona de conforto. Ai, aqui tá bom, será que tá bom? Deus está falando que Ele tem coisas grandes para você. Deus está falando que tem lugares para Ele te levar, que tem pessoas para Ele te enviar. E você quer ficar aí parado, estagnado, que esse semblante triste, abatido, vendo todo mundo fluir, todo mundo avançar, e você está ali engessada, está ali paralisada, porque não quer obedecer a voz do seu Senhor. Esse paralítico, ele teve vitória. Aquela multidão pôde ver aquele homem chegando numa cama e saindo andando, e com o perdão de Deus. Que nessa manhã, sinta-se esse perdão, gente. Eu estava falando com uma pessoa essa semana. A gente às vezes erra feio. A gente se arrepende, pede perdão e a gente sente de imediato o perdão desse Deus quando é um arrependimento de fato e de verdade. Mas o homem, o ser humano, irmãos, para perdoar a gente, para a gente sentir esse perdão, é difícil. Eu falei, Deus já te perdoou, agora essa pessoa é que tem que te perdoar, e não é fácil, porque muitas das vezes a gente resiste liberar o perdão. A gente sofre, a gente carrega aquele fardo, fulana não perdoa, ciclana não perdoa, e a gente vai arrumando um monte de mochila para nossas costas, a gente não tem liberdade, a gente não vive o milagre, a gente não vive o sobrenatural, a gente não vê o Senhor fazendo os movimentos que Ele quer fazer, porque a gente já declarou com nossos lábios que fulano eu não vou perdoar. Meu Deus, que Deus é esse, que Espírito Santo é esse. Como é bom quando a gente entende, não foi pessoal. O que Deus falou comigo com essa situação? Libera essas mochilas, essas cascas, deixa as pessoas irem. Ah, mas eu amo, tem que ficar do meu lado. Vai ficar do teu lado, mesmo você amando, sem querer ficar, irmão. Deixa aí, abençoa, deixa aí, vai no nome de Jesus. Libera o teu coração, libera o teu interior para Deus. Senhor, me machucou, porque eu fico pensando, irmão, o que Jesus passou naquela cruz? Irmão, eu tive a oportunidade de ir em Israel. Só aquela via que ele andou com aquela cruz, irmãos. Não é para qualquer um, não, irmãos. Foi por amor a nós. E hoje nós só estamos aqui porque teve um que recebeu um chamado e que foi até o final, que tinha todos os motivos de falar: eu não quero, eu não fiz nada de errado, eu não pequei, eu curei vidas, eu liberei palavras de vida, eu fiz multiplicação. Ele entendeu, ele compreendeu o chamado dele, e ele foi fiel. No Getsemane ele chora, ele transpira gotas de sangue e fala: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Que o Senhor possa prevalecer na tua vida e na minha vida. Que o Senhor possa tirar toda a paralisação nessa manhã da tua vida. Seja vida espiritual, financeira, profissional, sentimental. Que todo esse gesso que se engessou dentro dessa situação, que o Senhor possa arrancar nessa manhã e que você possa ser livre para fazer a vontade do Senhor. Vai ter momento que você vai ter que se posicionar, vai ter momento que você vai ter que tomar uma atitude, vai ter momento que a gente vai ter que renunciar e confiar naquilo que Deus vai fazer. É Deus quem vai
vai fazer, aleluia,